E aí, fazendo história, no último ano de faculdade, que você sentiu no coração, tipo, agora eu vou me dedicar 100% à vida católica. E como É, que foi? Seria um chamado? Como que você viu que você estava várias, pronto? várias coisas chegando junto, né? Tem muitos detalhes. Mas aí, assim, o principal era um fato, Sim. um acaso, que uma minha amiga, que era catequista, eu era catequista, e esta minha amiga também, e ela tinha uma irmã nossa que estudava na faculdade dela, não comigo, com ela, que ela tinha dificuldade em estudar matemática, esta irmã. Aí minha amiga, que era minha paroquiana, era muito boa para matemática. Então, ela pediu ajuda para um dia ir lá no convento para ensinar, ajudar, né? Dar Sim. um feedback. Uma mãozinha ali. Aí ela não queria ir sozinha. Aí perguntou comigo se podia acompanhar, que é no convento, né? Aham. Eu disse, não, eu vou. Aí eu fui com ela, mas sem falar nada com minha Sim. mãe, né? Escondida, assim. Falei Que que é vou mais para a emocionante, faculdade, né? mas aí fui escondida, né? Aí quando cheguei lá, a gente sentou a tomar café, mas naquela sentada, depois de café, a amiga, elas foram para estudar a matemática. Eu sentei lá, conversando com a irmã, que era responsável da casa. A gente sentou lá até meio-dia. E ficou conversando. Ficou O conversando. café foi até o almoço. Café foi até o almoço. E à tarde, mesma coisa. Como no Evangelho de São João, diz João São Batista, né? João Batista mostra Jesus passando, eis aqui o cordeiro, aí aqueles discípulos foram com Jesus, aí o Evangelho diz, moraram lá, e o evangelista lembra até o horário, né? Foi assim para mim, eu lembro cada detalhe daquele dia, eu saindo de lá, eu não queria sair, né? Eu disse, aqui é meu lugar. Tipo, aqui é minha casa. Aqui é minha casa. Nossa, seu olho ainda... Ainda brilha, né? E eu tô quase chorando. Aqui é minha casa. Eu senti, na saída de casa não tinha nada ainda. Era simplesmente acompanhar ela. Mas naquele dia, eu senti, aqui é meu lugar. Aí voltei para casa. Voltei para casa com desejo de voltar rápido. Né? Não me senti mais bem em casa. Né? Vida Parecia passada. que faltava algo, né? Isso. Ai, Aí, assim como Deus prepara as coisas, né? Depois, 2 semanas, eu não falei nada em casa sobre esta ida, nada, né? Dentro de mim, assim. Aí eu conversei com meu pároco. Eu falei que eu tinha desejo de ingressar numa vida religiosa e ele falou, você termina tudo. Depois a gente vai pensar. Então, nesse tempo, chegou nossas irmãs lá na paróquia convidar meu pároco para dar um retiro para as irmãs, que ele era pregador do retiro também. Então, ele lembrou de mim, que eu tinha comentado. Olha. E ele não sabia que eram estas irmãs com quem eu Você esteve. Tinha conversado naquela ele época. não sabia. Então, ele lembrando, ele mandou uma senhora perto da paróquia, né, para me chamar. Naquela época não tinha telefone, né? Não. Aí tinha que bater na porta. Aí a senhora veio, me chamou, né? Então a minha mãe ficou assim, padre está chamando, para quê? Fora do horário, né? Para quê? Fora do horário. Eu disse, não sei não, eu vou. Aí eu fui, eram estas irmãs. Quando eu vi o hábito, eu fiquei assim, as mesmas irmãs com quem eu conversei há 2 semanas atrás. Era de outro convento, nem estas irmãs sabiam que eu esteve nesta casa. Nessa outra. Entendi. Não sabendo nada que elas vieram, né? É para outra intenção. Então, conversando, eu perguntei, é de vocês, tal irmãs de tal local? Não sei se, né? Aí falando, era mesmo convento. Então, isso foi mais uma confirma, lá é meu lugar, né? Mesmo as irmãs. As coisas foram se encaixando. Se encaixando. Porque eu estudei sempre no Colégio das Irmãs Carmelitas. Eu tinha um carisma de Carmelo. Mas Deus me levou para franciscano. Olha. Eu não sabia que estas irmãs, que a gente, antes de entrar no convento, a gente não tem muito conhecimento do carisma, de santo, é todo mundo irmãs, né? Tudo, a gente pensa assim, irmãs, irmãs, não pronto, sabe, né? Não sabe distinguir. Nem eu, embora eu estudei sempre, eu tinha um conhecimento
maior comparando com outras, devido à formação que eu Sim. recebi, mas ainda não tinha ligado. Eu nem gostava de mais concordar. Quando eu via assim na escola mesmo, chegava de outras escolas para competição Sim. com outras escolas, chegavam, né, alunos de outras escolas com outras irmãs, concordavam, eu não gostava, porque nossas irmãs era Sem era o de cordão, cinto, né? Entendi. Cinto que tem o Carmelo. Então, para mim, ideal era as irmãs carmelitas, não? De cinto, né? Que Entendi. tinha franciscanas. Então, é isso que diferencia uma da outra. Não, assim, aparentemente. aparentemente, Aparentemente, sim. Tá, você estaria de Aparentemente. cinto e elas com... Isso, entendi, isso. entendi. Aparentemente. E olha só. E isso foi confirmando esses acontecimentos. Aí eu falei, né? Eu voltei do primeiro encontro. Eu comecei a ler mais a Bíblia. Então, toda vez que eu queria saber se é isso mesmo que Deus quer, né? Que a gente tem muita dúvida. Sim. Então, toda vez que eu abria a Bíblia, sempre chegava uma parte da vocação, Deus chamando. Aí virava a página, né? A gente não quer escutar, Tipo né? assim, não é aqui. Vamos ver Coincidência, início, vou para coincidência, início, vou. vou para final, vou para meio, né? Aí sempre chegava a vocação, né? Chamado. Aí que eu confirmei, mas não foi Sim. fácil. Muito tempo, né? Muito tempo significa quase 2, 3 meses. Eu fiquei assim agoniando, sofrendo Sim, dentro sim. de mim, sem falar, né? Nada com ninguém, sim. entender o que Deus quer. Se perguntando, né? Perguntando. Aí Deus confirmou através da palavra de Deus. Aí por isso eu não tenho dúvida. Será que eu nunca pensei? Não se Porque vê em outro fazendo outra coisa. Eu confirmei minha vocação pela palavra. Então eu não tenho dúvida